Agora, nós vamos ver a distribuição de frequência. Para isso, eu coloquei um exemplo aqui. Em uma escola de informática, é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. A tabela a seguir apresenta o número de alunos matriculados nesse curso em cada nível de estudo. Então, nós temos a tabela, alunos do curso de informática em março de 2019, os níveis e a quantidade de alunos. Nós vamos avaliar a frequência. Então, o que é a frequência? A frequência com que o dado ocorre em determinada situação. Então, nesse caso aqui, nós temos os níveis. Então, iniciante ocorre 27 vezes, intermediário 21 vezes, avançado 12 vezes. Eu vou representar a frequência pela letra F. E de cara a gente já pode ver aqui que essa frequência, neste caso, é a quantidade de alunos em cada nível. Tudo bem? Depois a gente tem a frequência relativa, que eu representei por FR, e ela representa o percentual de alunos em cada nível com relação ao total. Então, a gente calcula da seguinte maneira: eu pego a frequência, divido pelo total de alunos de casos que eu tenho, e depois eu multiplico por 100 para transformar isso em porcentagem. Tá? Nós vamos calcular essa frequência relativa, então, para cada um desses níveis que nós temos aqui na tabelinha. Vamos iniciar esses cálculos, então. Então, olha, iniciante, vou calcular a frequência relativa, que vai ser a frequência 27 alunos, dividido pelo total de alunos, que no caso são 60. Divido 27 por 60, vou obter 45, e aí eu tenho que multiplicar isso por 100, na verdade 0,45, né? Vezes 100, 45%, certo? Depois o nível intermediário, então mesma coisa, a frequência relativa, aqui em cima eu esqueci de colocar vezes 100 aqui, olha, mas a gente pode colocar ali pequenininho, ok? Intermediário, no intermediário nós temos 21 alunos, então eu faço 21 dividido por 60. E vezes o 100 que eu esqueci de colocar lá em cima. Divido 21 por 60, isso me dá 0,35. Vezes 100, 35%. E o avançado? O avançado, mesma coisa, vou pegar lá, 12. Então, 12 dividido por 60, vezes 100. 12 dividido por 60 é igual a 0,2. Vezes 100, isso é igual a 20%. Calculei, então, a frequência relativa de cada um desses níveis apresentados aqui em cima na tabela. Depois que eu fiz esses cálculos da frequência relativa, eu vou, então, completar uma nova tabelinha que eu coloquei aqui. Então, nós tínhamos lá o nível, né, de cada aluno, nós tínhamos a quantidade de alunos que representava a frequência e nós calculamos a frequência relativa. Então, eu vou completar essa tabelinha para a gente poder considerar, além dessas duas frequências, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, que eu já vou dizer o que são a cada uma dessas duas. Tudo bem? Então, a frequência. Nós tínhamos a quantidade de alunos. Então, iniciante, nós tínhamos 27 alunos. Intermediários, 21 alunos e no nível avançado, 12 alunos. O total, 60 alunos. Frequência relativa, nós calculamos. Então, no nível iniciante, nós tínhamos 45%. No nível intermediário, nós obtivemos 35%. No avançado, 20%. Se nós somarmos tudo isso, nós vamos obter 100%. Então, essa é a frequência relativa que nós acabamos de calcular. Agora, a frequência acumulada. Então, o que seria a frequência acumulada? Nós vamos simplesmente somar o que nós temos aqui na nossa frequência. Como? Então, o nível iniciante, nós temos 27 alunos. Então, essa frequência acumulada vai continuar sendo 27. Tudo bem? Depois, no intermediário, nós temos 21. Os 27 esses 21 já passaram aqui para o nível iniciante. Para poder chegar aqui, nós vamos ter o 27 mais o 21, que daria, então,
48. Isso é a nossa frequência acumulada, ok? Depois, no nível avançado, a frequência acumulada vai ser o quê? Os 27 mais os 21 e mais o 12. Ou simplesmente 48 mais 12, que dá igual a 60. E o nosso total a gente aqui não vai ter, né? A gente já teve total aqui em cima. Tudo bem? Então, essa é a frequência acumulada com relação a cada um dos níveis, né? Quantidade de alunos de cada um dos níveis. Tudo bem? Agora, a frequência acumulada relativa. Nós vamos lidar, então, com as porcentagens. Então, mais uma vez, eu vou começar. Então, 45% nível iniciante. Então, vai permanecer 45% aqui. Depois, o acumulado do nível intermediário vai ser os 45 mais 35. 45 com mais 35 dá 80. E do nível avançado, eu tenho os 80, que eu somei 45 mais 35, e mais 20. Então, isso é igual a 100%. Completei, então, a minha tabela. Então, ou seja, eu tenho a frequência com que os dados aparecem, a frequência relativa, ou seja, em porcentagem, depois eu tenho a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Como eu posso analisar, então, isso aqui? Então, vejam, aqui, olha, se eu observar a minha tabela na frequência acumulada, eu tenho aqui o nível intermediário, 48. O que quer dizer isso? Na verdade, eu quero dizer o quê? Que se eu pegar os níveis iniciante e intermediário, ou nesse nível, eu tenho 48 alunos, certo? Se eu pegar nos 3 níveis, eu vou ter 60 alunos nesse ou nesse, ok? Próximo exemplo. Observe o resultado de uma pesquisa feita com os alunos de uma turma de 8º ano sobre o gênero de filme preferido. Então, nós temos um gráfico agora, e aí nós temos na linha vertical os gêneros, então, outros, romance, animação, aventura, ação, comédia, e na linha horizontal a quantidade de alunos que votou em cada um desses. Tudo bem? Primeira pergunta: qual o total de alunos dessa turma? Então, para poder saber o total de alunos, eu vou fazer o quê? Vou juntar cada um desses números, né, que eu tenho aqui de votação para cada um desses gêneros. Então, no gênero outros, 2 alunos votaram, mais. No gênero romance, 3 alunos. No gênero animação, 5 alunos. No gênero aventura, 8. No gênero ação, 10. No gênero comédia, 12. Junto todos esses, então, 2 com mais 3, 5, mais 5, 10, 10 com mais 8, 18, 18 mais 10, 28, 28 com mais 12 vai dar 28 mais 2, 30, 30 com mais 10, 40. Então, são 40 alunos. Letra B. Determine a frequência relativa para cada gênero de filme. Então, vamos lá. Frequência relativa, lembrando que nós temos que fazer o quê? Pegar a frequência com que cada filme, cada votação ali de gênero ocorre, dividir pela quantidade total. Então, no gênero outros, foram 2 alunos que votaram. Então, 2 dividido pelo total de alunos, que é 40. Divido 2 por 40, isso dá, multiplico por 100, não se esqueçam, isso dá 0,05. Vezes 100, 5%. Depois, próximo gênero, comédia. Então, a frequência relativa vai ficar. Gênero comédia, foram 12 alunos que votaram. Divido por 40, multiplico por 100. Então, 12 dividido por 40 é igual a 0,3. Vezes 100, 30%. Ação. Ação foram 10 alunos. Então, 10 dividido por 40, vezes 100. 10 dividido por 40, 0,25. Vezes 100, isso é igual a 25%. Aventura. Quantidade de alunos que votaram em aventura foi 8. Então, 8 dividido por 40, vezes 100. 8 dividido por 40, 0,2. Vezes 100, 20%.
Romance. Romance foram 3 alunos. Então, a frequência relativa, 3 de 40 vezes 100. 3 dividido por 40, 0,075. Vezes 100, isso vai ficar, então, igual a 7,5%. E o próximo, animação. Animação foram 5 alunos. Então, 5 dividido por 40, que é igual a 0,125, vezes 100. Então, isso é igual a 12,5%. Ok? Se eu somar todas essas porcentagens, eu preciso obter 100% como resposta. Letra C. Qual porcentagem obtemos ao adicionar a frequência relativa de todos os gêneros? Então, como eu disse, se eu somar tudo tem que dar 100, mas vamos somar. Então, eu tenho 5% mais 30% mais 25 mais 20 mais 7,5 e mais 12,5. Vamos somar tudo. 5 com mais 30, 35. 35 com mais 25. 35 mais 5 dá 40, com mais 20, 60, mais 20, 80, mais 7,5, 87,5, com mais 12,5, então 87,5 mais meio, 88, com mais 2, 90 e mais 10, 100%.